Fala, galera do canal Paparazzo Rubro Negro 2, você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, covardia com Vini Júnior. Eu vou trazer aqui umas outras notícias que eu acabei de trazer no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu vou trazer aqui um corte, mas eu tenho algumas notícias importantes, exclusivas para trazer aqui. E a primeira é a covardia com o Vini Júnior. Olha só isso, tá? Dever moral de todos. Entrar no IMDb, buscar Bailavini, torcedores do Barcelona, barcelonismos, mandando a galera avaliar negativamente a série Bailavini do Vini Júnior. Estão fazendo campanha mutirão para atacarem o Vini Júnior, os racistas, os anti-real, anti-Vini Júnior, estão fazendo mutirão. A torcida do Flamengo tinha que engajar toda e ir lá votar a favor, porque estão tentando sacanear o nosso cria, tá? Olha só, o pessoal está indo lá no IMDb, que é um site muito forte de questão de cinema, e eles estão dando a nota mínima, né? Estão botando 2.2, tá 2.2 nesse momento no IMDb, a série Bailavini. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa, ajudar o Vini. Estão sacaneando o Vini Júnior mais uma vez. Isso é um esculacho, isso é uma vergonha. A gente tem que fazer alguma coisa. Todo mundo ir lá no IMDb, todo mundo ir na plataforma de streaming que está passando o documentário, todo mundo botar a nota máxima. É mutirão da torcida do Flamengo. Todo mundo ajudando o menino Vini. Isso é uma sacanagem. São esses racistas de sempre. A gente precisa fazer alguma coisa. Precisa de uma atitude urgente para ajudar o Vini Júnior. Isso é uma sacanagem, porque estão tentando sacanear ele, mostrar que tudo que ele fizer, eles vão para propaganda, tudo que tiver dele, vão sacanear, vão atacar. Isso é uma covardia com o Vini Júnior. Olha só, antes da gente continuar para o nosso corte do vídeo de ainda agora, os melhores momentos do vídeo de ainda agora, eu vou trazer aqui agora uma parte da entrevista do Romário, tá lá na Romário TV, e no Insta ele postou, então a gente vai reagir aqui agora, o Gerson e o Alexandro, né, e o Gerson falando, ou foi o Danilo, ele entrevistou o Danilo e o Gerson sobre esse jogo passado agora. Vamos ver o que o Gerson falou. O jogo de ontem, tipo, tiraram um peso em relação a esse último, agora tá faltando mais um. Então, é o que eu falei depois do jogo contra o Santa Córdoba, que a gente tinha entrado naquela situação juntos. É verdade. Não foi a torcida, não foi ninguém, foi nós. Não foi ninguém. Eles entraram naquela situação. Certíssimo, Gerson. Jogadores que entramos naquela situação. E a gente tinha que sair juntos, mas com o apoio do nosso torcedor. Que foi muito importante ontem também no estádio. E a gente sabe que não acabou ainda, pra gente classificar, a gente tem que vencer o último. Tem que vencer o Deportivo Táchira, mas que é mais fraco do que a própria LDU, né? No jogo que falta, mas acredito que demos um grande passo para sair da onde a gente... Do buraco que tava, né? O jogo de ontem, tipo, o de ontem, como é que foi? Quanto a LDU. Danilo. Uma loucura aquilo, muito legal, pô, o mosaico. Mosaico lindo, gente. A torcida gente. Que mosaico. Tava maluca. E depois, cara... O mosaico foi o mais bonito que eu já vi na minha vida. Pô, parece que o time do Flamengo vai, pô, porque não tem como, outro vai ou vai, não tem jeito. E tipo assim, tirou um peso naquela, porra, faltam 2 jogos, tem que ganhar os 2, o mais difícil seria esse? Com certeza tinha uma expectativa, assim, mas sabe uma coisa que me surpreendeu muito nesse grupo aí é a sabedoria das qualidades, da característica e do potencial. Então assim, ontem tinha uma pressão muito externa também, tudo, até interna alguma coisa, mas o grupo tava tranquilo, assim, sabe? Tava tipo, pô, pessoal, se a gente chegar lá, correr, botar em... Isso é importante. Essa declaração do Danilo é importante, falando que o grupo estava bem blindado. E executar o plano, pô, nós vamos ganhar o jogo, entendeu? Não existia aquela coisa, caraca, se não ganhar. Se executar, vai ganhar o jogo. Isso eu considero um sinal de sabedoria, entendeu? Perfeito. Então o Danilo e o Gerson mostrando que estavam aí, que sabem que realmente era importante essa vitória, e o Danilo principalmente dizendo que os jogadores sabiam que se jogassem o que tinham treinado, o que estava na cabeça, se fizessem isso, o Flamengo sairia vencedor aí da partida
dessa partida importante que o Flamengo venceu contra a LDU e que agora só depende de si contra o Deportivo Táchira e que ainda tem chance de ser primeiro colocado, como eu já falei. Tem muita chance aí de ser primeiro colocado ainda na fase de grupos da Copa Libertadores, porque basta a LDU vencer, um placar simples do Central Córdoba, e o Flamengo venceu o Deportivo Táchira. O Flamengo já vai ser primeiro colocado, sem necessidade de muitos gols e nada, é só isso. Agora tem a questão da LDU. Se a LDU ganhar de 2, 3 gols, aí o Flamengo precisa também fazer ali o seu saldo. Já vai estar acontecendo simultâneo, o Flamengo pode... O importante é o Flamengo sair goleando mesmo, tentar golear o Deportivo Táchira, fazer uns 5, 6 gols ali, que ele vai estar garantido em primeiro lugar se a LDU ganhar do Central Córdoba. E o jogo lá, acredito que vai ser muito disputado na altitude. É isso. A gente também traz aqui informações importantes aqui com relação à questão de liga, né, de clubes, cara, CBF, né, eleição do novo presidente aí da CBF. Então a gente tem aí o Flamengo e outros clubes da Libra e da LFU, Liga Forte União, saindo em apoio à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos, tá? O Reinaldo Carneiro Bastos, esse camarada aqui, ó. Então, para a presidência da CBF, os clubes se manifestaram por meio de uma nota, tá? E aí o Flamengo e outros clubes aí estão a favor da eleição dele. No texto, os clubes ressaltam que não possuem protagonismo e também criticaram a má gestão que a entidade vem desempenhando nos últimos anos. Inclusive, eu postei aqui a nota, começa assim, ó: sem clube não existe futebol. Tá? O futebol brasileiro precisa virar o jogo. Estamos perdendo todas as partidas que acontecem fora de campo. Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito e falta o principal, o protagonismo dos clubes. Afastados, banidos e impugnados, nenhum dos últimos 5 presidentes da CBF, nenhum deles terminou seu mandato. O futebol brasileiro não pode mais ser jogado nos tribunais. Ele precisa voltar aos gramados e isso só acontece com os clubes em campo. Após uma decisão judicial, proferida na última quinta-feira, foi designada em apenas 24 horas uma nova eleição na CBF, com prazo de 4 dias para registro da chapa. Em mais, o pleito foi agendado para um domingo, dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Ora, mais uma vez, o pensamento não é sobre futebol, o jogo é outro. Impedir que os clubes, aqueles que realmente carregam os milhões dos brasileiros aos estádios, geram as audiências e os profissionais que atraem aí bilhões de reais em marcas, investidores, veículos e promovem a maior paixão deste país, sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões. Ou seja, botar no domingo, dia de rodada, não há mudança sem ação. Por isso, neste momento, os clubes brasileiros, já unidos na missão da criação de sua liga, reúnem-se em torno do apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF para o próximo ciclo. Tá? O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós e estaremos aí todos juntos no mesmo campo, apoiando e exigindo um processo transparente, digno e responsável. Os clubes estão em campo por um novo futebol no Brasil. Cara, sensacional, é isso. Os clubes, se não se unirem, não conseguem nada. Juntos conseguem tudo. Os clubes aí, então, lutando contra esses mandos e desmandos da Confederação Brasileira de Futebol. Importantíssima essa ação aí conjunta dos clubes, tanto da Liga Forte União quanto da Libra. Tá? Parabéns. Olha só, Andréas Pereira e o Rodrigo Muniz foram presenteados pelo Flamengo com a camisa oficial da temporada. Por meio das redes sociais, Muniz agradeceu pelo presente. Obrigado, meu Mengão. Olha aí, ó. Ele e o Andréas, tá? Com o novo manto aí do Flamengo. Sensacional. Os dois, com certeza, têm vontade de voltar pro Mengão, né? Eu já falei isso aqui. Gostam muito do Flamengo. E olha, a gente teve o Zico, antes da gente falar da situação aí do Galo de Plata, né? Tá feia a situação do Atlético Mineiro, hein? A SAF é a salvação. A SAF é a salvação. Olha, o Zico elogiou, saiu em defesa do Felipe Luiz. Eu falo para vocês que eu vou morrer abraçado. Eu posso criticar, eu posso errar numa crítica ao Felipe em algum jogo, como eu falei no jogo passado, o negócio do Pedro, que eu fiquei assustado, na verdade, do Pedro ser banco, com medo até do Felipe ser muito criticado, ser atacado se o Flamengo não ganhasse o jogo.
As pessoas já acham que estou torcendo contra o Felipe. Pelo contrário, eu estou brigando pelo Felipe aqui. Diariamente eu estou brigando pelo Felipe. Eu sou a favor do Felipe. O Felipe tem que ficar 4, 5 anos no Flamengo. E o Zico pensa parecido, hein? Olha o que o Galinho falou. O Felipe Luiz com certeza queria ser o técnico no final da carreira. Ele se preparou para ser técnico. O cara que trabalha com treinadores que ele trabalhou, isso tudo tem um caminho favorecido. Eu acho que ele está no caminho certo. O Zico ainda falou, não é só o fato de ganhar e ser campeão, é o fato de como o time se apresenta e a confiança que o time joga. Essa está sendo a grande vantagem do Felipe Luiz. E eu queria falar aqui o seguinte, time que joga como o Flamengo jogou no primeiro tempo, aquela intensidade, aquela vontade de ganhar o jogo, time que joga daquele jeito, desculpa, mas não tem grupo rachado, o pessoal fala um monte de coisa, querem o JJ, querem isso. Teve jornalista falando que o JJ teve a informação que querem pressionar o Felipe para ser auxiliar do JJ. Nada disso existe, cara. Ele está com muita moral com o grupo, inclusive a entrevista do Léo Pereira sobre o Felipe Luiz foi impressionante, né? Foi muito boa. A gente trouxe mais cedo, inclusive, o Léo Pereira elogiando demais o Felipe Luiz. Então, a gente trazendo aí a opinião do Zico. Zico sempre soberano, né, cara? É o nosso rei, eterno ídolo, Zico. Ele tem aí a sua concepção de que o Felipe está fazendo um grande trabalho e merece respeito. Sensacional o Zico. E olha, o Flamengo postou uma foto fantástica, né? A fotaça aí do Gilvan de Souza. Um dia esses moleques vão estar no profissional e vão brilhar, né? Sonho de menino. Olha só, o que parece uma foto simples no CT Ninho do Urubu. Olha o que acontece se a gente aproximar, ó. Olha ali. Olha que top essa imagem. Olha ali. Os meninos da base olhando os jogadores do profissional treinarem, cara. Que foto fantástica, cara. Isso é Flamengo. Isso aí é Flamengo, tá? O sonho do menino ali de jogar no Flamengo, vendo ali os outros jogarem. E olha, a gente tem duas situações aqui pra gente trazer ainda no vídeo. Uma é a situação do Atlético Mineiro, né? Impressionante. O Atlético Mineiro, cara, acredite se quiser, para provar que SAF não é salvação, né? SAF não é salvação. A dívida do Atlético subiu para quase 2 bilhões. 2 bilhões. Gente, isso é surreal. É surreal. É impressionante como a dívida do Atlético Mineiro subiu. O Globo Esporte publicou aqui, desse jeito o Atlético vai fechar, gente, pelo amor de Deus. Olha só o que o Globo Esporte publicou. Atlético Mineiro fecha 2024 com um prejuízo de 299 milhões. Aumentou 299 milhões de dívida. Dívida chega a 1,8 bilhão. Galo com dívida maior. A dívida total acumulada, que estava na casa de 1,4 bilhão, saltou para 1,8, aumento de 400 milhões em um ano. Que loucura, porque além do prejuízo de 299 milhões, ainda acumulou mais 101 milhões de dívida. Aumentou 400 milhões de dívida. É quase o que o Flamengo tem ali negociado, sob controle. O Atlético aumentou isso para 1,8, quase 2 bi de dívida. Vai fechar, meus amigos. E aí o que eu falo para vocês, adianta ter uma SAF? Adianta isso? SAF não é salvação. O Atlético Mineiro, e eu sacaneei, botei uma pilha no Alex Gargalhada e tal, falando que vai fechar e tal, vai sobrar só o galo de plata. De plata! Não é de prata, não é de plata. O Gonzalo Plata, ele foi homenageado pelo Atlético Mineiro com o galo de plata, né, da final da Copa do Brasil. E, cara, é o caminho da SAF. Você acha que é salvação? Não vai, muitas vezes não vai salvar a SAF. Olha só, trazer aqui para vocês, então, essa notícia aqui agora, que o chororô já começou. O chororô já começou. O Botafogo criticou a atitude do Flamengo em nota divulgada na véspera do Clássico, tá? Eles criticando o Flamengo, fazendo o maior chororô. O Botafogo vem a público manifestar o seu posicionamento sobre a segurança, operação e serviço de jogo divulgado para o Clássico contra o Flamengo neste domingo no Maracanã, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo manifesta sua profunda preocupação com a decisão do clube mandante em realizar a venda de ingressos para sua torcida com espaço localizado no setor sul, o mesmo destinado aos torcedores alvinegros.
tem condição, tem segurança, é separado o setor sul tem superior e inferior, o que muda? Tá? O laudo de segurança do Maracanã explicitamente prevê que em clássicos regionais em que a proporção não seja 50-50, o setor C, para o qual o clube mandante está comercializando ingressos desde sexta à noite, deve permanecer fechado. Negativo. Há 10 anos, desde o novo Maracanã, essa premissa segue em curso. O laudo de segurança é o documento que resume as condições permitidas aos poderes públicos para a realização das partidas no estádio. Este documento está sendo descumprido. Não está. Não está. Eu vou mostrar para vocês que é chororô do Botafogo de novo. O Botafogo não concorda com essa operação e não assinou qualquer documento que diga o contrário. O clube solicita que essa decisão seja imediatamente revista e que os órgãos responsáveis, assim como o clube mandante, garantam a segurança dos alvinegros no estádio. Tal medida agrava desnecessariamente o risco à integridade física e ao bem-estar dos torcedores do Botafogo. 4. Com relação à carga disponibilizada para a torcida do Botafogo na partida, o clube informa que irá destinar o mesmo percentual no jogo do retorno. Tem que ser a mesma porcentagem. Né? Mesma porcentagem. Vai ver quanto é que... Faz a reciprocidade. Você já não gosta de ajudar mesmo lá no Engenhão. Botafogo seguirá vigilante ao cumprimento das regras e à proteção dos interesses do seu maior patrimônio, o seu torcedor. O clube vai acionar a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a FERJ e as autoridades públicas acerca do assunto. Aí, gente, eu trago aqui, ó, que o regulamento da CBF autoriza o Flamengo a ceder menos de 10% dos ingressos para a torcida visitante. Tá? E o BEP deu segurança para acontecer o jogo com a torcida do Flamengo ali na parte da sul inferior. Então vai chorar do quê? Para de chorar, que tá feio. Tá? O regulamento da CBF autoriza o Flamengo a ceder menos de 10% dos ingressos para a torcida visitante. O clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste até 3 dias úteis antes da realização da partida por meio de ofício dirigido ao clube mandante, obrigatoriamente com cópia às federações envolvidas e a DCO. Tá? Vale lembrar que o Botafogo é o único clube que não realiza acordos para clássicos 50-50 da torcida no Maracanã e no Engenhão. Então o Botafogo não quer, o Botafogo está sempre antipático a essa questão de ter 50-50, pelo Flamengo fazia 50-50 em todos os jogos, e aí o Botafogo fica com esse chororozinho, né? Como sempre, desnecessário. E o Flamengo fazendo justiça ali, né? O espaço que tem ali vai fechar o sul inferior. Para que vai fechar? É o que costuma ser até mais barato. Vai fechar para quê, cara? Não, você coloca a segurança, o BEP está garantindo a segurança, você coloca ali embaixo, acabou, paciência. Vida que segue. É isso aí. Chora na cama que é mais quentinho. Não tem jeito. Os caras, vou te falar, eles arrumam um jeito de chorar. É impressionante. O Botafogo sempre arrumando uma para chorar. Pode pegar aí, o Botafogo sempre tem uma nova situação para chorar. É impressionante isso, gente. Olha, trazer aqui que o Matheus França foi campeão, conquistou a Copa da Inglaterra sobre o City. Tá? Parabéns aí ao Matheus França. O Crystal Palace venceu o Manchester City por 1-0 em Wembley, com um gol do Eze aos 16 minutos do primeiro tempo. Tá? Foi o primeiro título da história do Crystal Palace. E o nosso cria não foi relacionado para a final, mas esteve presente no estádio ao lado dos outros companheiros, faz parte lá do elenco, comemorou com a taça, inclusive, né? Poderia ter participado do jogo, mas acabou que não participou. Olha, Flamengo finalizou então a preparação para o clássico com o Botafogo, né? A gente tem aí imagens, né, de hoje do treino do Mengão aí, ó. E mais tarde a gente mostra para vocês também mais imagens do treino do Mengão. O Flamengo, que a gente tem aqui já inclusive uma provável escalação para trazer para vocês. O Felipe Luiz contou com todos os jogadores à disposição hoje, já que na sexta-feira apenas os reservas da partida haviam participado. Na verdade, aqueles que participaram de um tempo só, né, e os que não jogaram, e a garotada, né, participaram do treino. Então, treino efetivo mesmo só hoje. Então, o jogo amanhã às 18h30, o Flamengo tem menos de 72 horas de intervalo entre o jogo de intensidade alta
e o clássico contra o Botafogo, mas vamos vencer contra tudo e contra todos. Olha, eu trago aqui a provável escalação do Flamengo, tá? Então o Flamengo terá novidades aí, provavelmente, para o confronto com o Botafogo. Tem desfalques e novidades. O jovem Everton Araújo deve ganhar a vaga aí que é do Gerson, suspenso, né? O capitão do Flamengo recebeu o cartão vermelho pela entrada no Eric Pulga, né? Não é o Eric Pulgar, não, o Eric Pulga, na vitória de 1-0 sobre o Bahia. Então, tá nessa lista aí de desfalques aí grandes do Flamengo. Pulgar e Alan machucado, Vinha que ainda está se recuperando, o Gerson expulso, e o Gonzalo Plata com aquele edema ósseo no joelho, ainda tratando ali. O Flamengo só vai liberar quando tiver 100%. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro. Esse aí ganhou a posição, tá jogando demais. Everton Araújo, De La Cruz jogando muito e Arrascaeta. Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique ou Pedro, tá? Pedro tá entre parênteses aí. É possível que o Pedro jogue como titular no lugar do Bruno Henrique, tá? Mas o provável time do Flamengo, eu acho que o provável time até ali, a definição de Bruno Henrique ou Pedro, é esse. Michael, mesmo não estando muito bem, mas está buscando muito jogo, participando muito, deve ser o titular. Então, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, tá certo? Então esse é o provável time. Eu fico com pena só do Luiz Araújo, tá jogando demais, em breve aí ele de repente voltar para o banco, né? O Luiz Araújo tá jogando muito, esse aí tá jogando demais, o De La Cruz também. O Flamengo tem um elenco muito forte e o Felipe acabou provando, né, que a intensidade é o mais importante para o Flamengo. O Flamengo mais intenso, é um Flamengo aí que tem mais chance de vencer os seus jogos e de conquistar títulos esse ano. E se Deus quiser, o Pedro vai chegar nessa qualidade também. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!